Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, quarta-feira, 24 de 2025, horário 13 horas. Atenção, atenção, contra a espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Já todos estão alinhados às tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono. Todos já posicionados na América Central, no Caribe, na América do Sul. Todos com os generais, já com as coordenações diretamente do Distrito Federal de Brasília. Estamos com o procedimento de prisão do financeiro do GovBR, que arrecadou recursos de 10 trilhões de dólares através de financiamento de 127 bancos do narcotráfico, a campanha de guerra e matança genocida da Ucrânia, favorecendo Trump com uma partida de 22 bilhões de dólares contrabandeado pela Janja e avião de guerra da FAB, em que o dinheiro foi utilizado para esse propósito. E tudo já caracterizado. Então, as tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, já se posicionaram na sede dos tratados binacionais de Eterno, Emilate, com a Colômbia. Se o Petro ele não faz parte da OTAN, é um problema individual dele. A soberania da Colômbia está abaixo da tutela da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte. E isto é um fato ecumênico, constitucional. Já estamos posicionados à observação e ao combate do México, da Venezuela, e estamos tomando todas as medidas de precaução, já que o escudo de proteção do continente americano já está em vigor e o satélite nuclear já está em posicionamento com os seus disparos laser de propulsão nuclear, todos apontados para estes 17 países do narcotráfico. Então já estamos procedendo com a captura e prisão de todos os membros do Foro de São Paulo, do cartéis do narcotráfico, principalmente que financiaram este conglomerado financeiro de trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares, entregues à Rússia através da compensação de dívidas estabelecidas em 127 bancos dos narcotraficantes europeus, a fornecer capital do Brasil
ao russo Putin para o extermínio genocida da Ucrânia. Já estamos com a prisão decretada de Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, que em reunião com todos os terroristas, na qual fotografia todos já foram alvejados e mortos, decretou pacto de morte ao Irã como principal terrorista representante no evento consagrado ao extermínio da humanidade. Alckmin, Alcolumbre, Mota, Alexandre de Moraes, Barroso, todos os citados pela lei Magnificat estão com a captura determinada em qualquer lugar do planeta. Pelo Compliance Mundial, é uma lei que já só tem um enfim de documentos trazidos por onde eles procederam. Nas reuniões quinquenais do Foro de Davos, também nas reuniões quinquenais de simpósios de justiça na Europa, na Oceania, em todos os procedimentos que eles participaram, elaborando esta trama e financiamento do narcotráfico mundial. Todos da OTAN, todos da NATO, todos do Pentágono, estão todos informados para a captura e procedimento de guerra na América Central, no Caribe e na República Federativa do Brasil, Bolívia, Chile e todos os países da Tríplice Fronteira, onde impera o tráfico de drogas e o tráfico de armas. A América do Sul e a América Central estão cercadas do Atlântico ao Pacífico, todos já posicionados à captura destes elementos. Dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, horário 13h07. Quem está falando é o corregedor arbitral na investigação de 197 da cleptocracia, sociedade de ladrões, reunidos em planos quinquenais na ONU, que deixa de existir, e todos já identificados, e também suas capturas e prisões determinadas. Eles administram tortura há séculos, tramando imposições e mantendo guetos de tortura, de hambruna no planeta, alegando impasses de play bargain, alegando impasses de lawfare, alegando impasses de corrupção, e eles administrando esta corrupção. Todos já identificados, todos administrando corrupção no planeta. O interventor de 17 países do Tribunal Penal Internacional, o interventor do Tribunal Internacional, o interventor do Supremo Tribunal Mundial, procede a que todas as tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono, da coalizão, façam já as capturas, vivos ou mortos, dos terroristas, traficantes de urânio enriquecido e de bombas atômicas no território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Eis a sentença. Com sentença não cabe recurso. Já está determinado. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail,
oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Nos ajudem, por favor. Gratidão. Nada temam. Já estamos no continente da Sul-América e Centro-América e do Caribe. Bom, muito bom dia. No momento, quinta-feira, 24 de julho de 2025, horário 1h31. Atenção, atenção. Contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha da Aeronáutica, Polícia Federal, SEBIN, ABIN, tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, do Pentágono. Estamos já no território da República Federativa do Brasil, no continente da América do Sul, América Central, operacionalizando no Distrito Federal de Brasília, na captura do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, dos narcotraficantes de fentanil da China, do Irã, da Rússia. Estamos já com a declaração e tomada de decisão de guerra nuclear, terceira guerra nuclear. Todo o Texas já está sendo deslocado da região, porque estamos aguardando e combatendo com o escudo nos Estados Unidos de mísseis do Irã lançados contra o território dos Estados Unidos da América. Então já está decretada a guerra mundial. Estamos já à procura de terroristas que fazem parte do complexo financeiro estabelecido pelos familiares de ministros que se encontram foragidos no território dos Estados Unidos. O filho do Barroso, que trabalha numa empresa financeira, ele se evadiu, ele continua em território americano e não sabemos qual é o procedimento dele. Sabemos que ele tem cartões da China. Também os filhos do Lula, eles foram para os Estados Unidos, de lá eles foram aconselhados a se evadir e foram para a Espanha, onde eles lá têm, no momento, vamos dizer assim, uma contemplação, mas também estão sendo alcançados pela Interpol, pela Europol, as suas prisões. Os filhos do Lula, os seus netos, todos já estão embarcando e fugindo para a China, já foram para a China. Todos eles receberam cartão de crédito chinês e já se evadiram para a China, porque o Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupa a estrutura da presidência da República do Brasil, ele é alvo da NATO, da OTAN e do Pentágono e da Quarta Frota, que já se estabelecem no Distrito Federal, já se encontram no consulado americano, no Distrito Federal. É o QG ao combate de 17 países. Já as tropas se encontram na Venezuela, a NATO, a OTAN e o Pentágono se encontram na Colômbia e também já está a posição também de combate no México.
Então já estamos combatendo para tomar toda a América Central e o Caribe e a América do Sul da invasão ou terratenientes do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, dos dragões do Irã, mercenários, tropas de terroristas que, segundo dizem, estão localizados no território da América Central e da América do Sul e no Caribe. Mas foram localizados elementos nos Estados Unidos da América foragidos para o Canadá. Se evadiram pelo território do Canadá. Então estamos à captura do filho do Barroso, que pode estar utilizando a mesma rota, através do estado de Detroit. Estamos com toda a observação. Ele sendo localizado, a forma que ele vai ser conduzido é deportado, algemado para o Brasil, com pena de captura de terrorista do Comando da Capital, do Comando Vermelho e do sistema de narcotráfico do fentanil estabelecido na organização do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, porque já estão considerados todos os que têm a Lei Magnifici, a Lei IEPA, como terroristas, e estamos já procedendo com as suas capturas. Não há posicionamento jurídico dos elementos que tiveram o seu visto cancelado pela Lei Universal do Planeta Magnifici IEPA. Então já estamos procedendo à captura de toda a família, familiares que trabalham no contrabando de petróleo, na indústria petroquímica do Lula. Todos eles trabalham com empresas da petroquímica na Petrobras. São contrabandistas que emitiram notas fiscais de contrabando de petróleo. Petróleo que não é brasileiro, mas que eles camuflaram como se fosse brasileiro para pagar terroristas do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Irã, da China e da Rússia. Então estamos já em guerra. O Brasil ele já se encontra acautelado pela NATO, pela OTAN, pelo Pentágono, pela Quarta Frota. Não há mais governo representante, já que foi identificado o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, como também o Comando da Capital, o Comando Vermelho, como também a máfia Java da China ao contrabando de fentanil. Também todos os crimes processados pelo Alcolumbre, em que ele é traficante de drogas, ele também roubou, e o último roubo foi das farmácias populares, e com esse dinheiro, empresas fantasmas que vendiam remédio, e tudo isso era para contrabando de substâncias de drogas ilícitas em 17 países do narcotráfico. E todos eles já alcançados. Então temos a captura e também a prisão de Alcolumbre, Hugo Mota. Então já estamos no combate e já estamos avisando a população que já se encontram embarcações de guerra da Quarta Frota e dos aliados
da NATO, da OTAN e do Pentágono ao combate do narcotráfico na América Central, no Caribe e na América do Sul. No momento, 1h40 do dia 24 de julho, quarta-feira de 2025. Já estamos procedendo com a captura. Esses que estão foragidos nos Estados Unidos, eles já são considerados terroristas. Então, o filho do Barroso, ele já tem pena a cumprir nos Estados Unidos da América. Onde for encontrado, não sabemos se ele vai ser deportado, mas o pedido de prisão é acautelamento por se tratar de terrorista identificado na célula do contrabando do esquema operacional da América, de toda a América do Sul, da Europa, também da Oceania, já que o Barroso é o mentor intelectual da estrutura jurídica estabelecida na ONU, Organização da Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, todos identificados. No Foro de Davos também, Organização de Ladrões, tudo já com vastas provas, em que eles estabeleceram e quiseram dar uma roupagem, lavagem de ativos financeiros através de moeda apócrifa do Yuan, utilizando o Banco Central da República Federativa do Brasil. Todo o sistema bancário financeiro do Brasil está totalmente cooptado para o novo sistema a substituir o SWIFT, forma de pagamento de ativos financeiros que foram identificados em default de bancos, 4 bancos operacionalizados domésticos no Brasil e 127 bancos do narcotráfico da Europa, da Oceania, da África, da Ásia, todos bets do narcotráfico, todos identificados. Então já estamos com o procedimento na Anatel e nas autarquias, PGR, todos já acautelados e suas famílias que operam no sistema jurídico na venda de sentenças, compadrio e estrutura de bancos do narcotráfico, todos trabalhando para a China. E todos já se foragiram, né? Já foram para a China. Os netos do Lula, os restantes dos irmãos, todo mundo já fugiu para a China. O único que está na Espanha com a mulher, e o Zanin também, não se sabe do paradeiro, todos eles já estão com prisão determinada. Então, já estamos com os comandos especiais, a captura destes elementos. Todos, torno a repetir, narcoterroristas, contrabando de urânio enriquecido, contrabando de armas, delipêndio do Banco Central, de reserva de ativos financeiros em dólar nos Estados Unidos da América. Todos identificados. Temos também o mentor de pagamento, o ex-governador de São Paulo, conhecido como Calça Apertada, em que ele está sendo monitorado e ele tem o pagamento desta organização, destes partidos políticos, que eles vão para os Estados Unidos da América e serão presos no aeroporto. Assim que eles saírem do avião, todos eles vão ser levados à prisão
e identificados como célula terrorista. Todos eles já vistos. Torno a repetir, se trata de prisão de narcoterroristas que operam na membresia dos funcionários públicos em cargos públicos que praticaram delipêndio da economia americana e também manipulação das empresas americanas em território brasileiro, conjuntamente com autoridades e infraestrutura de governo, todos inseridos em plataformas administrativas. Quem está falando é o interventor a identificar todos estes que utilizaram dos seus cargos para o delipêndio, roubo, através de assistência do Common Law e do Civil Law, com 60 agências de inteligência, identificando o que é conhecido como terrorismo cibernético financeiro, um default mundial, que já ocasionou o roubo de infraestrutura de aposentados, de seguro defeso, de pescadores, também do INCRA, propriedades de territórios, de fazendas, todos para serem dados, todos os dados à China e ela localizar e produzir o default. E o Toffoli, ele também se encontra foragido porque ele assinou monocraticamente que toda a propriedade pertence ao Estado. E o Estado é considerado a administração da China. Então Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, todos já estão com a captura e a prisão determinada nesta madrugada. Dia 24 de julho de 2025, horário 1h da manhã, 47 minutos. Torno a repetir, estão foragidos no território dos Estados Unidos o filho do Barroso, considerado terrorista, narcotraficante. Ele, a família do Barroso, a família do Lula, que também foi determinada a prisão na Espanha. Ele tem prisão da Europol e da Interpol, como também o Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Hugo Mota, o Alcolumbre, todos os que estão na lei Magnitsky, os compadrios, os juízes auxiliares e também integrantes da Polícia Federal, o Lewandowski, o André, todos, o André da Polícia Federal, todos com a prisão determinada internacional. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Qualquer ajuda financeira nos ajuda porque temos já o procedimento de pagamento da internet e dos telefones. Por favor, nos ajudem. Já fizemos alguns pagamentos, mas sempre temos contas atrasadas. Por favor, pedimos a todos vocês que nos ajudem. O Brasil nos ajuda porque é o único que pode proceder, porque qualquer recurso financeiro vindo de fora tem que passar pelos bancos, então fica impossível. Não há forma, porque todo está monitorado pela OCRIM do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla e da China, e do Irã e da Rússia. Então, o Brasil é o que está ajudando a sobrevivência, já que todos os recursos que eu tinha, coloquei ao combate desta empreitada
da arbitragem internacional, sendo juiz corregedor árbitro internacional representante na intervenção pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial, pela Tribunal Penal Internacional. Tudo já formatado com documentação, com averbação jurídica, estamos ao combate e fazendo os relatórios pelo Facebook. Por favor, nos ajudem. Torno a repetir, já estamos na prisão e na intervenção no território da República Federativa do Brasil destes grupos terroristas. São terroristas, narcotraficantes de fentanil, de cocaína, de drogas, êxtase, cristal, espinha de peixe, que é a famosa cocaína pura, do LSD, tudo que vocês possam imaginar. Então estamos imediatamente à prisão destes elementos que estão agregados na administração pública e que eles se identificam como democratas quando são terroristas, narcotraficantes. Todos já identificados. Então, não há averbação jurídica no território da República Federativa do Brasil. Os representantes do Supremo Tribunal Federal, eles são narcoterroristas empossados conjuntamente com o mesmo procedimento na Venezuela, em 17 países, do narcotráfico, e também no Caribe, todos já identificados. Então, já está a evacuação do estado do Texas por estar já em combate e já houve alvos de ogivas nucleares do Irã em escola de crianças de 4 anos a 12 anos que foram dizimados. Então os Estados Unidos da América declarou já a utilização de armas nucleares no Irã e toda a região em que também a China declarou guerra à OTAN, à NATO, na Europa, porque alvejou um avião militar alemão. Acabou com ele no Mediterrâneo, uma embarcação da China. Então já está declarada a guerra pela OTAN, pela NATO e pelo Pentágono contra a China e contra a Rússia. E isto tudo já está procedendo nesta madrugada. E já estamos com todo o posicionamento da maior frota de todas elas, é o Comando Sur, que se encontra já nas costas do Atlântico. A captura e detenção de todos estes comunistas, terroristas, que não se dão por aludido, como também a infraestrutura das repetidoras de televisão que fazem parte desta confraria de terroristas. E já foram todos descobertos. Rede Globo, Organização Marinho, Irineu Marinho, todos já identificados com captura, âncoras, todos serão levados ao calabouço, porque eles confabularam através de roteiros cinematográficos e empossaram um espião que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. O nome dele é Moacir e outros, porque são vários, e todos identificados. Então já estamos à captura e detenção. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, nos ajudem com o Pix e tenham uma boa madrugada. Nós estamos de plantão.
Muito boa tarde, final de tarde, né? No momento, 19 horas e 39 minutos da quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Quarta, 23 de julho de 2025. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. As diretrizes do Common Law e do Civil Law, com arguições e determinações de 60 agências de inteligência, com a coalizão de guerra, Terceira Guerra Nuclear Mundial, NATO, OTAN, Pentágono, está cobrando e já colocou taxa de 100% por o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva estabelecer abrigo para mais de 400 líderes do Exército Especial, ou seja, não é Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é o Exército Especial do Irã, do Hezbollah, do Hamas, que estão se abrigando no território da República Federativa do Brasil. Esta taxa, ela é estabelecida com a taxa de 50% nas mercadorias, com a taxa de 10% dos BRICS, que é a intenção de colocar uma moeda apócrifa, sem Banco Central e sem lastro-ouro, ao combate da moeda fiduciária estabelecida por sentença do Supremo Tribunal Mundial, a ser arrecadada até o dia 1º de janeiro de 2026 e ser substituída pelo Amero, que é com lastro-ouro. Então, a moeda dólar deixa de existir para o Amero, com lastro-ouro, ser codificada pela troca do dólar para o Amero. Então, este crime configurado pela Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pelos agentes de banco financeiras, 4 bancos, com a Febraban e 127 bancos do narcotráfico do mundo, do planeta, a branquear o dinheiro, ou seja, transformar todas as transações de dólares não declarados ao Banco Central do Brasil e ser lavado perante a substituição do SWIFT bancário, ao qual todos os países do planeta têm que declarar os dólares que possuem e de que forma eles os obtiveram. Então, todos os envolvidos em guerras, em assaltos de bancos, em sequestros, no narcotráfico, eles estão cheios de dólares e querem substituí-los pelo Amero, e eles estão utilizando a infraestrutura do Banco Central do Brasil através da substituição do SWIFT por um elemento de cobrança de cartões de créditos a serem substituídos dos cartões americanos, que vão ser todos substituídos por cobrança e pagamento em yuan. Yuan é uma moeda que não tem cotação em bolsa, não tem Banco Central, e eles vão utilizar o Banco Central do Brasil. Da mesma forma, a Rússia e o Irã. Então, este arcabouço tributário foi descoberto, o corpo está no chão onde foi assinado este tratado, no
Planalto Central, na Casa de Governo, em que o Comoló e o Civioló descobre que há uma trama de lavagem de dinheiro ao branqueamento do contrabando de diesel, de insumos agrícolas, de petróleo a baixo custo do Irã, da Rússia, da China, da Venezuela, tudo para fazer contrabando, branquear o dinheiro e colocar no sistema quântico mundial para ser elaborado no dia 1º de janeiro de 2026, na substituição do dólar pelo a melhor moeda com lastro ouro. E eles quiseram fazer tudo isto para tomar os dólares do Banco Central Brasileiro e suas reservas. Então, tudo isto hoje já está com as taxas de pagamento, e a NATO, OTAN, o Pentágono, o Comando Sul vão estabelecer as bases de captura de 17 organizações do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, estabelecidos em Centro-América e no Caribe, onde o contingente de guerra de Exército, Marinha e Aeronáutica do planeta vai se estabelecer diretamente no Distrito Federal, no Consulado Americano, e vamos proceder com as capturas e prisões. A partir deste dia, quarta-feira, 23 de julho de 2025, entrando na madrugada de 24 de julho de 2025, já houve agressão de ogivas do Irã no território do Texas. Destruiu uma escola de crianças de 4 anos a 12 anos, onde pereceram todos. Então, os Estados Unidos da América já ocupa e cogita o lançamento de armas atômicas no território do Irã. A Rússia já se prontificou, que não está satisfeita e quer declarar guerra aos Estados Unidos. Então, cabe a sua manifestação de intenção através de qualquer agressão e vamos acabar com a Rússia. A China já será alvo neste dia 23 de julho de 2025, 24 de julho de 2025, por ter abatido um avião alemão no Mediterrâneo. A Rússia abateu, explodiu com o avião no Mediterrâneo. A Rússia não, a China. Então a China é alvo da NATO e da OTAN e do Pentágono. Então já estamos no Pacífico, todos prontos para a guerra. Ouviram? Estamos entendidos? Então nós temos a captura imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, que já roubou 10 bilhões no estado do Amapá. Também estão surgindo todos os roubos e que a mídia aqui não está informando. Não sei por quê. Então nós já estamos com a prisão deles todos. Acabou o governo, o GovBR, Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos comunistas. Como também o Alcolumbre e o Hugo Mota, eles são alvos. Alexandre de Moraes, todos os citados no Supremo Tribunal Federal pela lei Magnificat. Todos que assinaram documentos de antecipação salarial, aumento de salário, através de documentos chancelados pelo Supremo Tribunal Federal, assinaturas monocráticas, também de aumento de salário de magistrados, governadores e prefeitos, todos
foram atingidos com a Lei Magnificat. Ou seja, ela está se estendendo, porque é um órgão internacional e ele é intrafronteiras. Ou seja, qualquer efeito de liberação de dinheiro através de medidas opressivas e imorais fora da jurisprudência do que o cargo determina é levado como crime internacional, e quem processou na Europa, na Rússia, no Irã, na China, na Oceania, na África, todo aquele que tiver conluio com estes meliantes, pelo compliance, todos estão com vastas provas que não cabe recurso e não tem como parar porque é intrafronteira. Estamos entendidos? Então estamos em guerra mundial. Então pedimos imediatamente que as autoridades que restarem do Senado e da Câmara de Deputados vão a Brasília imediatamente e coloquem a funcionar o plenário do Senado e da Câmara de Deputados. Suspendam as obras e comecem a trabalhar e a elaborar capturas, impeachment de todos estes meliantes, ou todos serão cúmplices por não ter se manifestado em reivindicar a tutela e curatela da casa que é o seu ambiente de trabalho. Então, estamos determinando que não haverá nenhuma possibilidade de lawfare, não há nenhum ente, porque já todos eles foram identificados. ONU, OEA, todos os conglomerados jurídicos que se subordinaram e se venderam à propina e ao petróleo do Irã, estão todos identificados. Então, é melhor vocês estarem trabalhando imediatamente no Distrito Federal, porque não haverá lawfare, não haverá combate jurídico, porque não existe representante jurídico na República Federativa do Brasil. Estamos entendidos? O único representante jurídico de intervenção é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, credenciado pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn e pelo Supremo Tribunal Mundial. Fato, ato e circunstância estabelecida ao combate do narcotráfico do fentanil, da cocaína, do êxtase, do ópio, do crack, da maconha, do cristal, do LSD, enfim, de tudo isso que eles cobram em dólar. Entenderam? Então já está tudo estabelecido. Já estamos operando. E vamos ver, estas emissoras de televisão estão aguardando o quê? Não estão querendo dar a publicidade da Polícia Federal que está trabalhando? O André não está trabalhando. O Lewandowski não está trabalhando. Eles querem que tudo fique no ostracismo para que eles digam que houve uma invasão da democracia. Não, houve uma tomada de terroristas, filhos da puta, que são todos vocês aí que estão no governo. Entenderam, seus filhos da puta? Roubaram os aposentados, roubaram o Ministério do Trabalho, o Seguro-Defeso, roubaram tudo, roubaram 40 ministérios de governo, todo mundo roubou, todo mundo ladrão, tudo descoberto. Entenderam? Casa caiu. Vocês são um governo de ladrões, filhos da puta.
Estamos entendidos? Fui claro? Então, conforme determinação, meu Pix é o meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem e gratidão. E fiquem tranquilos, a luz venceu. Yahoo! Yahushua Hom Merushaim. Seu nome não é em vão. Cada vez que você pronunciar o nome dele, Yahoo, Yahushua, Yahushua Hom Merushaim, ele vai perguntar: que queres que eu te faça, Oscar? Senhor, por favor, nos liberta de todos os opressores, ladrões, filhos de uma puta, assassinos, estupradores, que utilizam o estupro como arma de guerra e que estão matando crianças com veneno aplicado nas injeções. Estão matando muita gente e estão alegando que eles têm conhecimento. Não têm conhecimento nenhum. Eles estão vendendo veneno. Por favor, Senhor, nos ajuda. Gratidão. A justiça é tua. Nós estamos aqui para te servir no propósito que o Senhor determinar. Amém. Meus amigos e amigas patriotas, meus irmãos em Cristo Jesus, quem vos fala, Mestre Dio. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, nesse dia de 24 de julho do ano de 2025. A seguir, vamos assistir às matérias que todos os dias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o Mestre Dinho. Nesse caso, na sequência, vamos assistir todas as matérias de utilidade pública nacional e internacional. Vamos lá. Donald Trump vai nomear Jair Bolsonaro como cidadão americano e novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Isso mesmo que você ouviu. Segundo fontes ligadas ao Partido Republicano, Trump já teria assinado os primeiros documentos para conceder cidadania americana a Jair Messias Bolsonaro. Mas não para por aí. Além da cidadania, Trump pretende nomear Bolsonaro como embaixador oficial dos Estados Unidos no Brasil, o que daria ao ex-presidente imunidade diplomática total, ampla, plena e irrestrita. A estratégia? Blindar Bolsonaro das perseguições políticas que ele vem sofrendo e abrir um novo capítulo na aliança conservadora entre Brasil e Estados Unidos. Ele é um herói da liberdade no hemisfério sul. Nada mais justo que representar os Estados Unidos em sua própria terra, teria dito Trump em uma reunião fechada. O anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento e bastidores da diplomacia já estão em alerta. O gesto, sem precedentes, é uma resposta clara à esquerda global. Comente aqui, Bolsonaro embaixador, o mundo vai tremer. E compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa saber quem está do lado da liberdade. Isso sim é ministro sério e isento. Marco Aurélio deu uma verdadeira aula para Alexandre de Moraes. Dá uma olhada no que ele falou e não esquece de compartilhar e me seguir. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos o atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. O momento é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se
como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O governo de Donald Trump passou a discutir a possibilidade de aplicar sanções ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Esta é a primeira vez que a Casa Branca se debruça com um certo grau de profundidade sobre os chefes do Legislativo brasileiro, a exemplo do mapeamento já realizado sobre ministros do STF. Washington reprova a atitude de Mota de travar a votação do projeto de lei sobre anistia, o PL da anistia, a réus e condenados por tentativa de golpe de Estado. Medida que, se fosse votada no Congresso Nacional, poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já em relação a Davi Alcolumbre, o governo Trump condena o fato de o presidente do Senado não pautar o impeachment de ministros do Supremo, como Alexandre de Moraes, que já teve a perda do visto decretada pelos Estados Unidos. Nesta terça-feira, mais um pedido de afastamento do magistrado foi protocolado no parlamento. Davi Alcolumbre, contudo, tem dito a interlocutores que não pautarão o impeachment de nenhum integrante da Suprema Corte. Tanto o chefe da Câmara quanto do Senado têm mostrado alinhamento ao presidente Lula. Filiados a partidos de centro-direita, eles integram a ala do Centrão, que busca manter bom relacionamento tanto com integrantes do governo quanto da oposição. Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa quinta-feira, 24 de julho de 2025, sejam todos bem-vindos. E a cada dia que passa fica mais claro porque o governo Trump tem sérias preocupações com a divulgação de uma possível lista de Epstein. O temor é que a tal lista pode ter sido produzida por adversários de Donald Trump ou pela esquerda de modo mais genérico. Isso porque a esquerda produziu um dossiê que acusava a Rússia de interferência na eleição americana de 2016. O dossiê foi colhido junto a agentes russos da antiga KGB por Christoph Steele, um ex-agente da inteligência do Reino Unido, do MI6. Eu já falei várias vezes sobre esse assunto. E a lógica é simples. Se a esquerda conseguiu produzir um dossiê para derrubar Donald Trump, e provavelmente um dossiê muito caro, até porque a esquerda tinha muito dinheiro na campanha de Hillary Clinton, poderia também, por que não, inventar uma lista onde nomes como o do próprio Donald Trump e de apoiadores importantes do seu governo e também ligados ao Mossad ou ao governo israelense, ao gabinete de Benjamin Netanyahu, pudessem estar contidos ou implicados. Então, hoje entende-se que o governo Trump não quer saber de divulgar uma lista, mas o caso, como eu disse de manhã, não está enterrado, antes muito pelo contrário. É provável que Donald Trump esteja incentivando uma ala da Câmara, que é comandada pelos republicanos, a irem a fundo no problema, fazer uma investigação através dos legisladores. É claro que tem senadores republicanos indispostos com esse serviço da Câmara. Eles dizem que a Câmara deve se preocupar com outras coisas, como, por exemplo, aprovar o orçamento do governo para o fim de setembro e não se preocupar especificamente com a lista de Epstein. Mas isso é outra história. O fato é que jogar a questão na mão dos legisladores é muito mais importante nesse momento do que fixar-se numa lista que pode sim ter sido produzida falsamente pela mesma esquerda que quis derrubar Donald Trump em 2016. Essa é a lógica que está por trás da tal lista. O fato é que hoje a Casa Branca teria muito mais interesse em se falar de implicados diretamente no caso, como o ex-presidente Bill Clinton, que fez 26 viagens em aviões de Epstein, do que em nomes numa lista suspeita. Bem, Donald Trump não fez nenhuma viagem nos jatos de Epstein. É claro que existem fotos entre os dois e pode, claro, por conta disso, estar na lista. O que a esquerda está fazendo agora, e isso também tem lógica, é falar muito sobre a tal lista, a ponto de que o próprio MAGA, que dá apoio substancial a Donald Trump,
comprou o discurso da esquerda, queremos a lista, e esconde fatos importantes, como a ligação de Bill Clinton com Jeffrey Epstein. Então, nesse caso, voltando à questão da lógica, para a Casa Branca é melhor trabalhar em investigação, junto aos legisladores, mas também usando a comunidade de inteligência para isso. Vamos acompanhar. É uma briga de força agora em relação àqueles que querem a lista, porque querem simplesmente a lista, e aqueles que precisam de tempo para levantar quem de fato participava dos encontros criminosos na Ilha Pedro de Jeffrey Epstein. Bem, e por falar nisso, hoje, um representante oficial do governo, o procurador adjunto Todd Blanc, está entrevistando, arguindo Ghislaine Maxwell, quer saber mais detalhes da participação de Maxwell no esquema de Jeffrey Epstein. Há temores, aqui disse a CNN Brasil, de que possa estar havendo um acordo para livrar a cara de Ghislaine Maxwell. Mas, enfim, é a CNN Brasil fazendo essa conclusão ou dando essa opinião. Bem, em relação aqui a Barack Hussein Obama, as coisas também se complicam muito para o ex-presidente a cada dia que passa. Vejam só, o The Hill publicou hoje que 2 importantes senadores republicanos pediram a nomeação de um conselheiro especial para investigar se o ex-presidente Barack Obama auxiliou um esforço para minar a candidatura do ex-presidente à Casa Branca em 2016. Quem são os senadores? Lindsey Graham, republicano pela Carolina do Sul, e John Cornyn, republicano do Texas. Eles estão pressionando pela nomeação de um procurador especial, dizendo que querem respostas sobre como Obama e o seu governo manipularam as coisas na esperança de uma vitória de Hillary Clinton em 2016. Disse Graham na sua conta no X: para o bem do país, o senador John Cornyn e eu pedimos ao procuradora-geral Pam Bondi que nomeie um conselheiro especial para investigar até que ponto o ex-presidente Obama, sua equipe e funcionários do governo manipularam o aparato de segurança nacional dos Estados Unidos para obter um resultado político. O apelo, diz aqui o The Hill, ocorre um dia após a diretora nacional de inteligência, Tulsi Gabbard, divulgar um novo documento lançando dúvidas sobre o desejo do presidente russo Vladimir Putin de ajudar Trump na disputa. Agora vem também ecos do departamento de Pam Bondi, do Departamento de Justiça, dizendo que Vladimir Putin queria interferir sim nas eleições, mas não a favor de Donald Trump, e sim de Hillary Clinton, por alguns interesses, como, por exemplo, compra de urânio enriquecido dos Estados Unidos. A lógica por trás dessa história é que Hillary Clinton, uma vez na presidência, favoreceria e muito o governo, a Rússia de Putin na aquisição desse material para suas armas nucleares, para mais armas nucleares, ou seja, urânio enriquecido, quem sabe até mesmo com repasse para o Irã. Mas, por enquanto, tudo isso é apenas balão de ensaio ou especulação. O fato é que houve, sim, muitos relatos na época de uma ligação muito estranha entre o governo Obama e a Rosatom da Rússia, que trabalha com urânio enriquecido. E isso, claro, é só a pontinha do iceberg. Muita coisa ainda está para ser divulgada neste âmbito. Em relação a Obama, a sua preocupação agora é ameaças nas redes sociais. Vejam só, a situação realmente está complicando para o ex-presidente. Essa é uma matéria da Newsweek de hoje que diz que o ex-presidente Barack Obama, tem sido alvo de ameaças de morte e pedidos de prisão online, depois que o presidente Trump e a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, o acusaram de traição em relação à influência russa em eleições presidenciais anteriores.
De acordo com um relatório do Projeto Global contra o Ódio e o Extremismo, comentários nas redes sociais pedindo a prisão ou execução de Obama aumentaram entre 17 e 20 de julho, após o governo Trump alegar que Obama manipulou e omitiu informações importantes sobre o grau de desenvolvimento da Rússia nas eleições de 2016. Obama, claro, nega as acusações. Mas o porta-voz da Casa Branca, Dave Zingel, disse à Newsweek que o presidente Trump e todo o governo condenam veementemente todas as formas de violência. Trump também acredita na responsabilização e que indivíduos que participaram de atividades criminosas devem ser responsabilizados com todo o rigor da lei, mas condena, então, ameaças a Obama pelas redes sociais. A porta-voz do Departamento Nacional de Inteligência, Tulsi Gabbard, também condenou veementemente todas as formas de violência. Ela acredita em esclarecer a verdade, investigar irregularidades e responsabilizar aqueles que participam de atividades criminosas com todo o rigor da lei. Bem, isso mostra, claro, que essa questão está fervilhando, tomou as redes sociais nos Estados Unidos e o povo quer, sim, uma resposta forte do governo contra aquilo que hoje é chamado de o golpe de Obama, o chamado Russia Gate. Então essas são as informações quentes dessa tarde e noite de quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E amanhã, de manhã, eu volto. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser. Notícia urgente. Após os Estados Unidos declarar que as facções criminosas brasileiras estão sendo apoiadas pelo governo brasileiro são classificadas como terroristas mesmo, contra a vontade do governo brasileiro, mídia árabe informa que cerca de 400 líderes militares do Hezbollah, do Líbano, está vindo a caminho do Brasil e de países que fazem fronteira com o nosso país, e como isso desperta a fúria e ainda mais interesse dos Estados Unidos de intervir militarmente para combater esses grupos tanto no Brasil quanto na América do Sul. A confirmação da chegada de 400 líderes e militares do Hezbollah à América do Sul acendeu um alerta gravíssimo nas principais agências de inteligência do mundo. A informação, divulgada pelo canal árabe Al-Hadath e confirmada por fontes diplomáticas ligadas à Embaixada da Argentina no Líbano, revela que parte da alta cúpula do grupo terrorista libanês, financiado e treinado pelo Irã, está se deslocando de forma organizada para países como Brasil, Venezuela, Colômbia e Equador. O motivo seria uma movimentação preventiva após o cessar-fogo com Israel em novembro de 2024, diante da possibilidade de retaliações diretas contra seus líderes. Cerca de 200 integrantes do grupo já teriam desembarcado na América do Sul, acompanhados de familiares, e os demais devem chegar nos próximos dias. O caso assume uma proporção ainda mais preocupante, porque há décadas Israel vem alertando o Ocidente sobre a atuação do Hezbollah na América Latina, especialmente na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e também nas rotas ilegais entre Brasil e Venezuela. Agora, com a confirmação da presença de comandantes do grupo em território latino-americano, a suspeita se transforma em realidade. Há fortes indícios de que essas lideranças já estejam operando com apoio logístico de facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho, inclusive em redes de narcotráfico, contrabando e lavagem de dinheiro. Essas mesmas facções foram recentemente classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos, decisão tomada mesmo contra a vontade do presidente Lula, após revelações sobre a conexão direta dessas facções com células do Hezbollah. A omissão deliberada do governo brasileiro, que até agora evita reconhecer publicamente a presença do grupo em território nacional, gera ainda mais tensão com aliados estratégicos e aprofunda o risco de o Brasil se transformar num santuário silencioso de um dos grupos terroristas mais perigosos do mundo. Ao mesmo tempo,
O regime de Nicolás Maduro na Venezuela, velho aliado do Irã e do Hezbollah, mantém total silêncio sobre o assunto, mesmo diante de evidências concretas de que líderes do grupo estão sendo recebidos e protegidos no país. Fontes ligadas à inteligência israelense apontam que operações secretas já estariam sendo conduzidas dentro do Brasil para monitorar e possivelmente neutralizar figuras-chave do Hezbollah, com o objetivo de impedir o recrutamento de combatentes e a formação de redes de apoio ao terrorismo internacional a partir da América do Sul. A situação é ainda mais explosiva com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, já que sua política externa é diretamente alinhada ao combate global ao terrorismo em qualquer território. Desde a declaração de guerra ao terrorismo feita pelos Estados Unidos após o ataque de 11 de setembro de 2001, qualquer nação que acolha ou esconda terroristas está sujeita a sofrer ações diretas, com ou sem autorização do governo local, como já foi visto nas invasões e operações militares no Oriente Médio. A presença agora confirmada de centenas de integrantes do Hezbollah no continente latino-americano e possivelmente no Brasil, coloca o país numa posição extremamente delicada e perigosa. Caso se comprove que o governo brasileiro está acobertando, minimizando ou ignorando esses fatos, os Estados Unidos poderão impor sanções duríssimas, intensificar o isolamento diplomático ou, em caso extremo, autorizar o envio de tropas ou ações militares diretas no território brasileiro. A combinação entre omissão do governo Lula, proteção por parte da ditadura venezuelana de Maduro, envolvimento de facções criminosas e financiamento do Irã compõe um cenário explosivo e sem precedentes para a segurança do hemisfério ocidental. A América do Sul, e especialmente o Brasil, correm o risco real de se tornarem um novo epicentro da guerra global contra o terrorismo, com consequências potencialmente devastadoras para a estabilidade política, a soberania nacional e a segurança de milhões de cidadãos. Comenta aqui embaixo. Você apoia o governo atual do Brasil defender as facções não serem tratadas como terroristas? Deixe seu recado para o governo atual aqui embaixo. Vamos ao assunto. As Forças Armadas brasileiras estão preocupadíssimas com o estado da aliança com os Estados Unidos diante da crise entre os dois países. Agora é oficial. As Forças Armadas brasileiras mandam um recado para Lula, que não seguirá com sua política ideológica, e confirmam aliança e parceria estreita com os Estados Unidos ao lado de Donald Trump. As Forças Armadas brasileiras vivem hoje um momento de tensão geopolítica e também de reafirmação estratégica. Em meio à crescente crise diplomática e comercial entre o governo brasileiro e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os altos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica tomaram uma decisão clara e direta: manter o firme alinhamento estratégico, militar e tecnológico com os Estados Unidos e com os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ignorando completamente a postura ideológica do governo federal. Quem acompanha o canal Militarizando o Mundo no YouTube já viu esse alerta sendo feito há semanas. Foi aqui que eu revelei, com base em fontes militares e oficiais com quem mantenho contato direto, que os comandos das Forças Armadas não pretendem seguir a linha ideológica e geopolítica do governo Lula, que tem se aproximado abertamente de regimes como o da China e da Rússia. Essa resistência dos militares brasileiros à aproximação com regimes autoritários asiáticos, como Pequim e Moscou, é baseada em 3 pilares centrais: doutrina, confiança estratégica e acesso à tecnologia de ponta. Mesmo com as ofertas insistentes da China e da Rússia para fornecer armamentos ao Brasil, incluindo sistemas de defesa aérea, mísseis, radares e drones de longo alcance, os militares brasileiros continuam reforçando seus laços com os Estados Unidos. E essa preferência não é apenas uma questão ideológica ou de lealdade histórica, mas principalmente de praticidade e qualidade. A grande verdade é que o Brasil tem acesso a tecnologias muito mais avançadas por meio de seus acordos com os países da OTAN, principalmente com os Estados Unidos, o que permite que as Forças Armadas operem armamentos compatíveis com os maiores exércitos do mundo. Um exemplo claro desse alinhamento é o programa do caça Gripen F-39, que está sendo desenvolvido pela Força Aérea Brasileira em parceria com a Suécia.
mas com forte participação de empresas dos Estados Unidos e certificações compatíveis com a OTAN. O Gripen se tornou não apenas o principal vetor aéreo do Brasil, mas também uma vitrine internacional da capacidade industrial e tecnológica do país. Outro caso emblemático é o cargueiro militar KC-390 da Embraer, já adquirido por nações da OTAN como Portugal, Hungria e Países Baixos, e em negociação com outros países como Suécia e República Tcheca. Além disso, as Forças Armadas têm fechado aquisições diretas com o governo dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro já formalizou a compra de 12 helicópteros UH-60 Black Hawk, uma das aeronaves utilitárias mais confiáveis do mundo, em um contrato avaliado em aproximadamente 451 milhões de dólares. Esses helicópteros são utilizados para transporte de tropas, evacuação médica, apoio logístico e missões de combate em ambientes complexos. O Brasil também encomendou mais de 200 mísseis antitanque FGM-148 Javelin, um dos sistemas mais modernos do mundo para combate a blindados, por 74 milhões de dólares. Esses equipamentos são fundamentais para garantir a dissuasão e a capacidade defensiva do país em caso de conflito de alta intensidade. Mesmo com os Estados Unidos impondo uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, uma decisão diretamente ligada ao embate entre Donald Trump e o governo Lula, os comandos das Forças Armadas não alteraram em nada sua postura estratégica. Pelo contrário, de acordo com fontes do próprio alto comando, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica simplesmente ignoraram a posição política do Palácio do Planalto. Em vez de acompanharem o discurso do governo brasileiro contra os Estados Unidos, os militares reafirmaram a aliança com os norte-americanos e reforçaram seus canais diretos com o Pentágono, a inteligência militar dos Estados Unidos e centros de treinamento e doutrina conjuntos. Isso se explica porque, para os militares brasileiros, o alinhamento com os Estados Unidos é uma questão de sobrevivência estratégica. Os oficiais sabem que, sem esse apoio, o Brasil perderia acesso a programas de intercâmbio, satélites de comunicação e sensoriamento, apoio logístico em missões internacionais e, principalmente, aos sistemas mais modernos do mundo em áreas como guerra cibernética, antiaérea, mísseis guiados e sistemas de comando e controle. Esse tipo de parceria não pode ser substituído nem por Moscou, nem por Pequim, ainda que ofereçam armamentos em condições facilitadas. Vale lembrar que até mesmo a não aquisição de sistemas antiaéreos indianos, que estavam sendo analisados pelo Exército Brasileiro, foi influenciada pelo cuidado em manter compatibilidade com os equipamentos dos países da OTAN. Isso demonstra, mais uma vez, o quanto o Brasil está fortemente inserido na lógica ocidental de defesa e o quanto os militares prezam por manter esse vínculo intacto. Outro ponto importante a se destacar é a presença militar constante dos Estados Unidos em território brasileiro, algo que reforça essa cooperação estratégica. Todos os anos, tropas americanas e brasileiras realizam exercícios conjuntos como o CORE, Combined Operations and Rotation Exercises, que envolvem treinamento de guerra em selva, combate urbano, resgate, manobras mecanizadas e outras ações táticas de combate. Além disso, os Estados Unidos oferecem suporte direto em programas de inteligência e modernização do sistema C2, comando e controle das Forças Armadas brasileiras. Mesmo com a escalada da guerra econômica entre os dois países, os militares brasileiros seguem firmes em sua posição. Isso ficou ainda mais evidente após a reportagem da CNN Brasil confirmar algo que eu já havia antecipado aqui no canal: militarizando o mundo. As Forças Armadas brasileiras rejeitam qualquer aproximação com ditaduras autoritárias como a China e a Rússia. Fontes de dentro do Ministério da Defesa revelaram que o alinhamento com o Ocidente é considerado uma linha vermelha, que não será ultrapassada por motivações políticas temporárias. Apesar do governo Lula estar tentando romper com os Estados Unidos, acusando o país de perseguições ideológicas, chamando Trump de nazista, atacando Israel e tentando criar uma nova moeda para substituir o dólar no âmbito do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
As Forças Armadas seguem mantendo sua independência institucional e priorizando aquilo que consideram melhor para a soberania nacional. A aliança com as democracias ocidentais, com um foco especial na cooperação com os Estados Unidos. E é justamente por isso que o Brasil, mesmo ainda não sendo uma potência militar de fato, se mantém entre os países com maior potencial estratégico do Hemisfério Sul. O que trava esse avanço não é a falta de apoio externo, mas sim a falta de investimentos internos. Uma crítica recorrente entre os militares ao atual governo federal, que não tem priorizado o orçamento de defesa como deveria. Concluindo, enquanto a política brasileira se radicaliza e cria tensões diplomáticas desnecessárias, as Forças Armadas seguem firmes com os Estados Unidos. Não por ideologia, mas por estratégia. Eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. Alexandre está em Roma. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Alexandre de Moraes faz nova ameaça escancarada a Bolsonaro, é isso mesmo. Na mais recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas deixou claro uma ameaça. Qualquer nova violação das medidas cautelares impostas levará à decretação de sua prisão de forma imediata. Nesta quinta-feira, 24 de julho, Moraes decidiu manter o ex-presidente em liberdade sob as mesmas restrições já determinadas anteriormente. É muito mais do que grave o que acontece com Bolsonaro. O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro soltou o verbo após a decisão de Moraes. O parlamentar compartilhou a notícia em seu perfil na rede social X com o título: Bolsonaro será preso caso Eduardo poste falas do pai na rede, diz Moraes. Na legenda, o deputado chamou a medida como tentativa tosca e desesperada de me censurar usando meu pai como refém. Abre aspas. Moraes diz que meu pai pode dar entrevistas, desde que não sejam instrumentalizadas por mim. Ou seja, ele está dizendo que se eu falar sobre a entrevista que meu pai der, ele irá prendê-lo, por atos que eu pratiquei. É a tentativa tosca e desesperada de me censurar usando meu pai como refém. E como qualquer bandido na esquina, ameaça meu pai para tentar me calar. Cuba, China e Coreia do Norte também ameaçam a família dos dissidentes políticos exilados, tentando intimidá-los e calá-los. Você é um tirano covarde, Alexandre. Um covarde acabado. Só não se deu conta ainda. Fecha aspas. Publicou Eduardo Bolsonaro. Em meio a todo esse absurdo, Moraes surta e vai para Roma. É o que revela Paulo Figueiredo. Veja o vídeo. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana, o Alexandre publicou outro despacho, eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que na verdade havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa. Mas, na prática, o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais e expandindo o escopo
para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, você estava impedido de dar entrevista, você não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro, e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou todo mundo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime esses advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo, daí quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí decidiu meter. Ele não podia recuar. Lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... o sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love, o famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque mas ela tá, gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiras.
esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração e período, você não construi períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Eu falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando que ele disse que ele disse e não ameaçou o Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas, sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde ele já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discursar em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra, mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista pegar a entrevista que ele deu ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de terceiros em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Som na caixa, Bruno. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre está completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é para menos. O cara está à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matia do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação, exclamação, exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem que a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Som na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas.
Ah, meu Deus do céu. O cara está... O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas... Não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até há pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Não vou falar assim, vou achar natural aqui no Papo Figueiredo Show, não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha do... aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é... Mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do... 350 no Enem. Então, o clima chegou... É o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, jogar no mais, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado, porque o problema não é... Eu sempre falo isso, falo do Alexander Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai para a BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na Miriam Leitoa tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhambação completa. E no final das contas, eles dizem que a postagem, o frigir dos ovos da decisão do Eduardo Bolsonaro, sobre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, é que ele diz que o Eduardo Bolsonaro, quando ele postou a imagem, bota a imagem da tornozeleira de novo do pai, quando o Eduardo Bolsonaro postou sobre o pronunciamento do pai, que aquilo foi um descumprimento da medida cautelar por parte do Jair, essa foto. Então, postar esta foto, porque o Eduardo está no mesmo inquérito, postar esta foto, eu vou ler aqui para vocês.
por se tratar de irregularidade isolada, sem notícia de outros cumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência, abre aspas, a ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, vírgula, desde converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver um novo descumprimento, a conversão será imediata. Isso tudo vocês estão observando aqui, porque é uma frase, isso tudo é uma frase. Isso tudo que vocês estão vendo aí na tela é uma frase. Mas o negócio é o seguinte, não está proibido, mas se alguém postar ou divulgar a entrevista, aí não pode. Principalmente se for Eduardo Bolsonaro. Mas se agora o Eduardo Bolsonaro postar uma entrevista que o pai der, o pai é preso. O pai é preso. E eu fico me perguntando, bota de novo a imagem, se o fato de eu, que também estou em tese no mesmo inquérito, pelo que eu entendi, afinal o Eduardo nada mais passa do que um capanga meu, porque sou o grande gênio por trás de tudo, segundo a imprensa, se eu postar essa imagem aqui, o Jair Bolsonaro vai preso também? Porque se for isso, ele tá lascado. Eu vou continuar postando tudo aqui no meu programa. É isso mesmo? O Jair Bolsonaro vai ser preso agora porque eu e o Eduardo vamos postar coisas sobre Jair Bolsonaro? Ou seja, Jair Bolsonaro é um refém? Então eu digo que esse cara, descontrolado, está sendo criticado em toda a imprensa. Eu vou mudar um pouco a ordem das coisas. Coloca o vídeo do Merval Pereira aí para mim, o Bruno, o do Merval Pereira. Na hora que você diz não pode calar o Bolsonaro, você vira bolsonarista. Quer dizer, Você é Globo News. maluquice, né? Você fica num mundo em que você ou só pode ter que defender o Supremo, qualquer coisa que o Supremo faça, porque ele está do lado do bem. É mesmo, Merval? Caraca, velho, eu não sabia não, mais um. Olha aqui, nós temos outro Sherlock Holmes, mais uma redação. Assim, vocês vão desvendar até que o Brasil não é uma democracia. Isso quer dizer, Merval descobriu, rapaz. Merval descobriu que não se pode criticar o Supremo. Porra, cara. É mesmo, Merval. E você tem que ficar com bem sempre. Também não é assim. Democracia não é assim. Então a gente tem que dar uma reorganizada nesse nosso sistema, porque está muito ruim, muito confuso. Tá ruim, né? Confusa quanto a decisão do Alexandre. Porque exatamente é confusa a decisão do Alexandre, também achei. Isso, é tudo subjetivo. Tudo subjetivo. E de uma pessoa. Não uma é pessoa. De 11 ministros. Uma pessoa. Aí ele toma a decisão. Se a maioria do plenário discordar, não pode discordar. Porque está desmoralizando o Supremo. Então, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar, Merval Pereira? Onde será que a gente vai parar, Xeroque? Onde será? Puta merda. Onde será que nós vamos parar assim, Merval? É por isso que os caras não me botam no ar com essa pessoa. Não tem como botar no ar para debater com essa pessoa. Olha isso. Cega a um erro, a um possível erro. Não há um debate, não há uma discussão. Todo mundo. Não há debate? Qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça. Porque ele representa o bem. Ah, é? Val, é porque o Brasil ele é acostumado a defender pessoas e não princípios. Por exemplo, eu defendo a liberdade do juris esperneante. Juris esperneante é você espernear, é absurdo, não sei o quê. Alguém esperneou mais do que o Lula naquele processo que ele sofreu na Lava Jato? Não, é um direito dele. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Está fazendo juris esperneante. É um direito dele também. É um direito. Não tá. Não tá. Porque nós estamos às 4h06 da tarde, essa decisão saiu de manhã e até hoje não há uma caceta de uma nota da defesa do Bolsonaro criticando. Não tem júris esperneante. Pelo contrário, se fosse o Zanin, já estava rasgando as vestes e jogando cinzas na cabeça na porta do Supremo Tribunal Federal. A defesa do presidente Bolsonaro, aqui, doutor Celso Vilardi, opa, gosto muito do senhor, mas a sua comunicação é ruim pra dedéu. São 4h06 da tarde, a imprensa inteira
Paulo, como se manifesta a defesa do presidente Bolsonaro, você sabe? Eu falei, a defesa do presidente Bolsonaro? A defesa do presidente Bolsonaro está trancada, andando nas nuvens. Não há iuris esperneante aqui nenhum. O que o Lula fez era. O que a defesa do Bolsonaro fez é que convenceram alguém lá que era melhor ficar quieto, porque, poxa, senão era muito midiático. Então, se o Lula tem direito, o Bolsonaro também tem direito. Mas no Brasil, as pessoas que gostam do Lula acham que o Lula tem direito, mas que o Bolsonaro não tem direito. E as pessoas que gostam do Bolsonaro acham que o Bolsonaro tem direito e o Lula não tem direito. Mas o que a gente está se tratando é de juros esperneantes. Mas isso é torcida, né, Guilherme? Igual time de futebol. É juros esperneantes. Agora, né? vou repetir aqui. Não tem que fazer, não tem que jogar xadrez com o investigado. Não é esgrimar com o investigado. Não é cair em armadilha de investigado. É se ater ao que importa. Porque, vou repetir mais uma vez, esses radicais vivem dessa pirotecnia. É disso que esse circo todo, é não fazer parte desse circo que está montado. Porque para eles só interessa isso. Todo dia você produz, eles são produtores de conteúdo do caos. Eu sou. Hoje é a gente que vive o tempo todo nas redes sociais. Mas você não é produtora de conteúdo, André? Eu fiquei confuso agora. Mundo que a gente não separa mais do real do virtual, do que está no digital. Não dá para ser produtor de conteúdo para essa turma radical. Nem de um lado nem de outro, nenhum extremo. O juiz atua ali no que importa, que são todos muito moderados. Não dá para perder de vista isso. Acho que isso porque percebam que não tem Eduardo Bolsonaro. Ninguém está falando do inquérito do golpe. Ninguém está falando do inquérito do golpe. É disso que se trata. Ele sequestrou a atenção. E hoje, a principal commodity do mundo é a atenção. Então quem chama atenção domina a narrativa. E tem um problema. Olha, nós estamos ganhando, porque aqui até agora tem 73 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show nesse momento, que é mais gente do que está assistindo a Globo News nesse momento. Então, eu acho que tá dando certo. Sabe o que me lembra o Alexandre nesse momento? Esse desespero, quando a pessoa está em surto. Aquele final, me lembra aquele final daquele filme, A Queda. Eu imagino o Alexandre no bunker dele lá. Agora ele tá na Itália, tá em Roma, pelo que eu soube. Mas eu imagino ele, as pessoas chegando para ele, falando assim: Alexandre, tem que parar agora, pô, tá passando dos limites. O Merval Pereira, né, imortal, presidente da Academia Brasileira de Letras, tendo que ver um troço desse. Eu imagino, assim, o que o Merval Pereira tá achando dessa história. E aí vem a frase. Eu imagino ele chegando assim, o Alexandre tá lá dentro do apartamento dele, e alguém fala para ele: Alexandre, tem que baixar a bola agora, cara, já foi demais. As coisas estão começando a sair do controle. E aí eu imagino como o Alexandre lembra. Eu me lembro daqueles finais de novela da Globo, quando a vilã começa a se descontrolar, sabe? E começa a gritar, porque ela tá sendo descoberta. É aquele últimos capítulos, eu não sei se ainda tem novela na Globo, mas antigamente tinha, e eu sempre falava assim: vale a pena ver de novo? Não, então, sei lá, Torre de Babel, últimos capítulos. E aí tinha sempre uma vilã descontrolada, gritando. Lembra? Eu sou rica! Eu sou rica! Hoje, com o milagre... Sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Bota em tela cheia, Bruno, por favor. Bota de novo. Bota em tela cheia e dá play. Eu não vou acabar preso, sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Alguns dirão que é montagem e inteligência artificial. Eu não tenho certeza. Não tenho como verificar. Mas eu acho que esse é o atual estado. E eu estou dizendo isso para vocês, o regime está fragilizado. Não é somente o Alexandre que está desesperado, em surto, sem o domínio das faculdades mentais, mas também agora tem o movimento de dentro do sistema queimar ele. Vocês viram o Merval Pereira? Nunca imaginamos que íamos chegar a isso. O Fux saltou do barco, a velha mídia saltando do barco. E isso será absolutamente inevitável. A queda do regime é inevitável. Quando Trump quis taxar o Brasil em 2019, mas o Bolsonaro era o presidente e resolveu a situação. Veja isso daqui, família, vale a pena ver de novo. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje na internet que falou por telefone com o presidente Donald Trump e que em 15 minutos de conversa o presidente americano foi convencido a não sobretaxar o aço e o alumínio importados do Brasil.
Logo depois, Trump escreveu numa rede social que teve uma ótima conversa com Bolsonaro, que os dois discutiram muitos assuntos, inclusive comércio, mas não mencionou nada sobre tarifas. A Casa Branca ainda não se pronunciou oficialmente, mas o Jornal Nacional apurou que o governo americano, de fato, não vai aplicar novas tarifas. Desde 2018, os Estados Unidos já cobram do Brasil uma taxa de 10% sobre o alumínio importado. E no caso do aço, uma cota limita a quantidade vendida para os Estados Unidos. E isso está mantido. No dia 2 de dezembro, Trump tinha dito que iria impor novas tarifas sobre todo o aço e o alumínio importados do Brasil e da Argentina, porque supostamente esses dois países estariam liderando uma desvalorização maciça das suas moedas. Isso, o presidente Bolsonaro é considerado nosso presidente até hoje, porque ele representava o Brasil. Pega a visão, Lula. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.